Boa noite, alunos, tudo bem? Vamos lá, mais preparados? Estou com saudade de todos, espero vê-los em breve, tá? A gente vai para mais uma aula de neonatal, nossa penúltima aula, tá? Onde a gente vai tratar sobre as orientações para a alta de um recém-nascido, né? Por que ela é tão importante, tá? Ela é importante principalmente para a gente preparar esses pais que durante um bom tempo eles tiveram um apoio aí no hospital. Bom tempo não, né? Uns 2, 3 dias, né? Quando é um bebê termo, sem necessidades de cuidados maiores, como os prematuros, né? Orientamos para casa, principalmente esses papais de primeira viagem, né? O que fazer com esse bebê dentro de casa? Quais são os primeiros cuidados que eles têm que ter, né? A gente, como profissional de saúde, é de responsabilidade a gente oferecer todo esse suporte, né? Até mesmo para que a gente evite que esse bebê vá para casa e volte por alguma falta de orientação, às vezes de uma infecção no cordão umbilical por falta de higienização correta, né? Então são simples orientações que fazem toda a diferença na vida desse bebê e na vida desses pais, tá? Por que planejar a alta de um recém-nascido, tá? Ela é recomendada e tem os objetivos como desenvolver o senso de responsabilidade nos pais, ou seja, no hospital eles se acomodam naquela situação onde nós estamos apoiando, ajudando. Então, assim, se eles não fizerem, tem alguém que faça por mim, né? Já chegando em casa, não. Os maiores cuidadores vão ter que ser eles, são os únicos cuidadores desses bebês, né? Ainda mais agora, nessa época, que nem nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde, do mesmo jeito que tem gente doente no hospital, tem muitas crianças nascendo. E como que esses pais vão? Eles estão indo para casa e não podendo ter ajuda de ninguém. Que às vezes uma avó, um vô, um cuidador poderia ter ajudado. Não, essa ajuda está inteiramente com os papais e as mamães que estão dentro de casa, né? Então, a gente tem que desenvolver o senso de responsabilidade nos pais, ensinar os pais a maneira correta de prestar o cuidado do seu filho quando necessário, evitar readmissão no hospital, principalmente por alguma falta de orientação. Então, a gente às vezes peca na orientação. É claro que o momento de alta, para a maioria das mamães e dos papais, é um momento muito difícil, né? É um momento, às vezes, até de desespero. Tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou com esse nenê para casa? O que eu vou fazer com ele? Até aqui, eu tenho para quem perguntar, quem ajudar, né? E repetindo mesmo agora, que nem nessa questão que nós estamos vivendo, né? E agora? Não tem ninguém para me ajudar. Meu pai e minha mãe não vai poder me ajudar. A avó e o vô não tem avó e o vô para poder ajudar. Que normalmente é o que acontece com as famílias, né? Então, quando uma mãezinha tem um bebezinho, sempre vem a sogra, ou a mãe, sempre vem alguém para poder ficar os primeiros dias, apoiar, auxiliar, sempre aquela pessoa que às vezes tem mais um pouquinho de experiência, já passou por esse motivo. Nesse momento atual que estamos vivendo, isso não irá acontecer, até mesmo pelas orientações que a gente tem na Organização Mundial da Saúde, né? Então, e principalmente, as orientações elas têm que ser dadas corretamente, para que a gente evite a readmissão desses bebês no hospital, até mesmo para não expô-los a esse vírus, mesmo quando tem vírus, como são bebês, o ciclo de imunidade deles ainda está em formação, a gente não ter problema com nenhum tipo de infecção que a gente tem dentro do contrato intra-hospitalar, tá? Então, identificar os recursos disponíveis na comunidade para atender após alta. Então, aquilo sempre que eu falei, quem que é essa família? Quem que é essa mãe, né? Eles estão englobados em que situação econômica, né? Então, qual hospital que eu trabalho? Hospital público, hospital particular, quais são as condições de vida dessa mãe? Porque a minha orientação, elas são iguais para todas, mas às vezes a gente tem que achar meios, alternativas diferenciadas de acordo com as condições de vida de cada família, né? Então, é muito fácil eu falar para uma mãe que tem condição de ter termômetro para medir a água da banheira, ter um acesso ao pediatra fácil, né? Ter uma vida bem organizada para uma mãe, às vezes drogagista, moradora de rua, ou economicamente numa estrutura muito baixa, né, que não tem tantos recursos. Então, assim, como que eu vou fazer essa orientação? Então, a nossa orientação é de acordo com a necessidade que essa criança, englobada na família que essa criança está dentro, tá? Então, alguns critérios para alta são o peso acima de 2 quilos, tá bom? Então, lembra aquilo que a gente falou do IG, do PIG, do GIG, dos bebezinhos? Então, os bebês eles têm que ter um peso
mais ou menos, para a gente poder estar liberando para alta. Abaixo disso são bebês prematuros, né? Então, entra dentro daquelas classificações que a gente viu. E, lógico, sinais vitais. Esse bebê fez xixi, esse bebê fez cocô, né? Coloração desse cocô, aspecto do cocô, do mecônio, né? Aspecto da urina, né? Aspecto físico, sinais vitais dessa criança, então tá tudo certinho, tudo dentro das normalidades exigidas, então essa criança vai ter alta. Hoje a gente vai estar falando desses bebês termos, esses bebês saudáveis para alta. Na próxima aula eu vou estar preparando uma recomendação de alta só para crianças prematuras, tá bom? A gente vai estar discutindo. Então, o que nós, como os profissionais, a gente deve ensinar aos pais? São cuidados básicos, como alimentação. Alimentação, isso inclui a mãe, porque dependendo do que a mãe causa, lembrando que tudo passa pelo leite materno. Então, instruir a mãe em algumas dietas, como broto do feijão, evitar leguminosas e verduras muito verde escura, são muito ricas em ferro, então pode ocasionar gases na mãe e gases no bebê, assim provocar uma cólica intestinal nesse bebê. Lembrando que a cólica intestinal, na verdade, ele não é nenhum problema sério, é uma imaturidade do intestino da criança, né? Então, vamos supor, se a mãe bebe refrigerante, se a mãe bebe ou se alimenta de uma maneira totalmente incorreta, não saudável, isso vai interferir totalmente. Então, se o bebê até hoje só está com o leitinho materno da mãe dele, e está recebendo toda essa informação dos alimentos que a mãe está comendo, é lógico que ele vai ter cólica, diarreia. Por quê? Porque o sistema gastrointestinal dele está em amadurecimento, tá? Então, a cólica intestinal de um bebê, ela nos indica a imaturação, né? A imaturidade desse sistema gastrointestinal, tá? Que lá no final do terceiro mês, quarto mês, ele começa a se melhorar esses sintomas, tá bom? A higiene, então higiene, eu como banho, coto umbilical, higiene íntima, o ambiente adequado para esse bebê, quando procurar atendimento, locais e datas da visita periódica ao pediatra, as vacinações e os testes do pezinho, entre outras recomendações, tá? As visitas. Bom, a gente tem sérios problemas com visitas, né? Na verdade, é uma questão de bom senso de todas as pessoas, mas nem todo mundo tem esse bom senso. Principalmente, aproveitando o gancho aí do que nós estamos vivenciando no momento no mundo, né? As visitas são extremamente proibidas, né? Uma porque nós estamos em isolamento social, né? E mesmo quando está tudo tranquilo, tudo normal, as visitas elas têm que ser de bom senso, né? Então, os pais impor um pouco e os familiares, vovô, também tem um pouco de bom senso, né? E também falar para esses pais e tentar evitar, até pelo menos 4 meses, lugares aglomerados, muito cheios, fechados, principalmente no primeiro mês de vida da criança, né? Lembrando que é um serzinho que ele está na formação dele ainda. Ele está saindo tão sem imunidade, ele está tão aberto para tantas infecções e vírus, que o sistema dele ainda está em formação, que a gente, quanto menos nós expormos, mais seguro ele vai estar, né? Então, sempre reforçar isso para os pais. É uma questão do uso do bom senso, tá? As visitas, né? Então, a gente sempre tem que ser, as mãos têm que sempre ser bem higienizadas, com água e sabão, álcool, né? Antes de pegar no RN. Orientar os pais e familiares, não estar beijando a mãozinha, porque a mãozinha, a primeira coisa que o bebezinho aprende depois de algumas semanas é colocar a mãozinha na boca, o pezinho, a boquinha, é gostosinho, é cheirosinho, mas evita porque a nossa saliva ela é muito ácida, tá? Então pode, em contato com a pele do bebê, que ainda é muito sensível, a gente pode ocasionar brotoejos, feridinhas, tá? Às vezes até nas mucosas internas da boca, tá bom? Porque ele leva da mãozinha para a boquinha. Então, assim, como ele é um ser muito sensível ainda, é bom se evitar. É muito difícil, né? Mas a gente sempre orienta os pais a estar tentando evitar o máximo que puder, né? Lembrar que sempre que toda criança ela necessita de uma rotina, né? Então, a gente orienta os pais. A amamentação é em livre demanda. Porém, é interessante essa criança ter hora, às vezes, para o seu soninho, né? A hora do banho, né? Então, tipo, durante o dia, a mãe mostrar que é durante o dia, organizar o horário. Eu sei que nas primeiras semanas do primeiro mês é muito difícil, né? Mas a gente sempre tenta
procurar essa rotina, né? Porque a rotina para a criança ela é importante, faz com que ela, mesmo tão pequenininha, ela se sente segura, traz segurança, e isso ajuda muito no desenvolvimento emocional dela, tá? Então deixa uma criança mais tranquila e tudo mais, tá? O banho, a gente já conversou sobre isso, tá? Antes de retirar qualquer roupa do bebê, a gente tem que arrumar todo o ambiente. Então, já deixar a banheira arrumada, com a água na temperatura exata, tá? O sabonetinho, sempre usar os utensílios de higiene, né? Neutros na criança, por conta da pele, dele ser sensível, ele ser sensível para cheiro ainda, então, os glicerinados, neutros, então, sempre falar para os pais evitarem colônias, os óleos, os talcos com muito cheiro nas crianças, para que a gente não tenha problemas com alergias, dermatite, rinite alérgica, que pode estar sendo provocada nas crianças, tá bom? Então, um ambiente fechado, sem corrente de ar, né? A roupinha já que vai ser trocada, já está trocadinha. E usar toda aquela técnica do banho, de imersão que vocês já conhecem, né? Para ensinar os pais toda essa técnica de banho para o bebê, tá? Lembrando também sempre na parte da higienização do umbigo, tá? Que sempre tem que ser feita após o banho, né? Depois que a gente seca o bebê, coloca às vezes um bodyzinho, uma camisetinha, a fraldinha, né? Sempre tá higienizando esse umbiguinho com aquele alquinho 70%, que normalmente os pais levam um pouquinho do hospital, até com um pouquinho de cotonete, tá? E limpando todo aquele em volta do umbigo, né? Da maneira certa, que vocês já sabem toda a técnica, tá? E sempre também, após as trocas de fralda, orientar ele sempre tá retirando toda troca de fralda, que seja xixi ou seja cocô, é importante estar fazendo essa higienização do umbigo também, tá bom? As trocas de fraldas, em todas as trocas, o ideal seria não usar no primeiro mês de vida os lenços umedecidos, tá? Que pode ocasionar alguma alergia, alguma dermatite no bebê. O ideal é, se a mãe está em casa, sempre ter, às vezes, uma garrafinha térmica com água morna, né? Ou esquentar no micro-ondas, tudo, limpar com água e algodãozinho, tá? Tá limpando, higienizando sempre esse bebezinho dessa maneira, tá? Sempre naquele sentido único, de cima para baixo, obedecendo sempre a higienização. A técnica de higienização para menino e para menina, tá? Assim, para a gente não evitar a contaminação. Então, né, do períneo para a vagina, do períneo para a vagina, então, evitando as infecções de urinas, é a mesma coisa para o menino, tá? São todas as técnicas que vocês já sabem, vocês já viram e vocês já sabem, tá? Bom, a fraldinha também encharcada muito de xixi, muito de cocô, né? Pode ocasionar, às vezes, dermatite, assadura nas crianças. Mas isso também vai depender muito da condição econômica de cada família, tá? Então, tem famílias que, às vezes, não tem muito o que fazer. Então, às vezes, eles falam mesmo, eu deixo para poder fazer o uso melhor das fraldas, né? Hoje, a gente também tem no mercado essas fraldas ecológicas, que está super na moda agora, né? Que é como se fossem as fraldinhas de pano de antigamente, que é a higienização natural, as fraldas ecológicas, que as mães que querem essa opção também têm essa opção no mercado, né? O custo dela é mais baixo, porque você lava essa fralda, então você não tem que estar comprando toda hora essas fraldas descartáveis, tá? As roupas, lembrando, todo mundo fala assim, mas que roupa que eu devo usar no meu recém-nascido, né? O excesso de roupa sempre pode causar até febre ou até desidratação do bebê, tá bom? Porque ele transpira bastante, né? Ele vai aquecer, então ele vai estar perdendo água, né? Nutrientes, sódio e tudo mais. Então, as mães têm que ficar atentas, a gente tem que orientar, principalmente, a gente mora num país tropical, e a gente tem os nossos avós, né, os nossos pais, tem uma cultura muito que o bebê, quando é recém-nascido, tem que estar sempre enroladinho num paninho, numa cobertinha, para acalmar. Não, pelo amor de Deus. Nesse calor insuportável que a gente tem no nosso país, coitadinho do nenê. É a mesma coisa, pensa você, se você ia gostar de ficar embrulhado numa coberta nesse calor, né? Então, a temperatura do bebê não é muito... A sensação da temperatura do bebê não é muito diferente da mãe. A gente fala assim, mãe, você está de regata? Então, a temperatura do bebê, você pode colocar uma camisetinha de manga, um bodyzinho de manga, né? Ou deixa com as perninhas de fora, mas coloca uma meinha, que às vezes ele perde um pouquinho de temperatura, que as mães se incomodam com o pezinho gelado. Então, coloca a meinha, né? Então, vai o bom senso aí. Então, não tem necessidade de a gente embrulhar a criança. E a mesma coisa do frio. Nós não temos um frio suficiente, mas, né, no frio também, a gente sempre tem que falar assim, para a mãe, orientar a mãe, que a sensação do frio e do calor da criança
é sempre quase parecido com a sua. Então, muito calor sua é a menos da criança. Muito frio seu é bastante frio da criança. Então, a gente tem que fazer esse bom senso das roupinhas, tá? E está orientando também quanto às lavagens, tá? Das roupas. Procurar estar lavando com sabão neutro, não utilizar amaciante, tudo para a gente estar evitando. Porque como a pele do bebê ainda é muito imatura, muito sensível, a gente está evitando, assim, problemas de dermatite, alergias, às vezes até algumas infecções de pele, tá? Por isso que a gente separa também as roupinhas do bebê, de lavar fora da mesma máquina que se lava a roupa de toda a família. A gente lava com sabãozinho neutro, um sabãozinho de coco, né? Numa máquina diferente da família, né? E sempre é bom estar passando, porque o passar a roupa sempre ajuda a estar matando o resto dos germes que ficaram na roupinha, tá? A cólica a gente já falou no início da aula, né? Então, que são normais e faz parte do amadurecimento natural do sistema digestivo do bebê. É claro que a gente tem bebês que sofrem de refluxo, que sofrem um pouco mais de cólica, né? Então, a gente pode deixar essa criança tá sofrendo, né? Então, aí quem vai fazer todas as orientações será o pediatra. Às vezes tem crianças que necessitam de alguns remédios, de algum tratamento específico para isso, tá bom? Bom, para melhorar as cólicas, a gente sempre fala para a mãe aquecer a barriguinha, aconchegar o bebê e deixá-lo na posição fetal, que às vezes ajuda a aliviar bastante, tá? A contornar essa situação. E sempre tá seguindo as orientações do pediatra, tá bom? A gente deve orientar também a primeira visita ao pediatra. Então, a gente deve avisar que logo saindo do hospital, a mãe, quem tem convênio, procurar aquele pediatra de escolha e já deixar uma consulta agendada. Hoje em dia, alguns da rede particular e convênio, alguns pediatras marcam uma consulta antes desse bebê nascer, né? Que todas essas orientações que a gente vai estar passando, a pediatra vai estar passando para a mãe, semanas antes desse bebezinho nascer, tá? Então, ela já fez a escolha desse pediatra, ela marca esse pediatra, sim, algumas semanas antes do bebê nascer, né? Já tem uma consulta, uma pré-consulta, as orientações que ela precisa para casa, né? Então, quando ela voltar, ela já vai voltar com o seu bebê. Normalmente, a pediatra já deixa entre a primeira semana, né? No máximo, 15º de vida, já tem essa consulta marcada. No SUS, a gente deve orientar, a mãe está procurando a unidade básica de saúde ou espaço mãe e filho, né? Para estar agendando esse pediatra o mais rápido possível para essa criança, tá? É importante que a gente enfatize para os pais a importância deles acompanharem os filhos em todas as consultas, que até 1 ano de idade elas são mensais, tá? Então, ele vai uma vez por mês ao pediatra, até mesmo para poder fazer a medida dos dados antropométricos, para saber se está tudo bem, se está evoluindo bem, tá bom? Porque isso aumenta tanto a confiança no trabalho do médico e ajuda a conhecer melhor as etapas do crescimento e do desenvolvimento da criança, que a pediatra vai orientando ainda os pais conforme suas fases. Porque a criança de um mês para o outro, de 2 meses de 2 meses a 2 meses, elas mudam muito, né? Elas têm muitas diferenciações, muitas coisinhas novas, né? Então, às vezes os pais se perdem um pouco. Então, quando a gente tem esse auxílio, na rede pública, a gente tem o espaço mãe e filho, que também ajuda, não só com o pediatra, mas os outros profissionais da saúde, como a equipe de enfermagem, está orientado a estar ajudando esses pais, tá bom? Bom, a gente também tem que orientar para os principais exames para a URN, tá? Normalmente, 2 deles já se faz antes da alta dentro do hospital, tá? Que é o teste do olhinho, que é aquele teste do reflexo vermelho, tá? Ele é realizado pelo pediatra antes da alta da maternidade, né? Ele é um primeiro exame dos olhos da criança, ele é indolor, é bem rapidinho de fazer e possibilita a detecção precoce de doenças que comprometem a visão, como glaucoma congênito, catarata congênito, infecções e tumores, tá? Esse daqui não é um método de Credé, tá? Tem nada a ver com aquele método de Credé, esse aqui é o teste do olhinho, tá bom? E o teste da orelhinha também, ele é realizado preferencialmente dentro da maternidade por uma fonoaudióloga, tá? Se não for, é bom estar procurando a unidade básica de saúde ou uma fono para estar realizando, que seja realizado dentro dos primeiros 30 dias de vida desse bebê, tá? Esse exame, ele permite a detecção precoce de deficiências auditivas, que podem levar a deficiência na linguagem e no aprendizado da criança, tá bom? Então, ele é um exame feito através de um estímulo
de ondas sonoras no ouvido do recém-nascido e a fono ela vai observando e analisando a resposta do recém-nascido de acordo com esse estímulo, tá bom? Esse exame demora entre 5 e 10 minutos. E a gente tem também aí a teste do pezinho, que foi a nossa aula passada, né? De estar reforçando esses pais. Alguns hospitais fazem, agora está se fazendo bastante novidade de estar procurando. É importante tudo que vocês já aprenderam, tá bom? E orientar sobre a técnica do aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, o quão bom é as vantagens para o binômio, né, que é mãe e filho, tanto para a mãe como para o filho, tá? Então, a importância desse aleitamento materno na primeira hora de vida. É bom a gente estar ensinando corretamente a técnica para a mãe, para que ela não tenha problemas, porque a amamentação é um dos fatores pós-alta que mais causa cansaço, estresse numa mãe, tá bom? Porque às vezes o leite demora ali, como a gente já conversou em aula, de 5 a 10 dias, de 3 a 5 dias para estar descendo, né? Às vezes até uma semana, dependendo do estado emocional, dependendo do trabalho de parto, se uma cesárea se é um parto normal, né? Então, a mãe ela tem aí um fator de estresse, o bebê está chorando, não está dormindo direito, então ela está aí no cansaço intenso, né? Então, é bom que ela vai bem orientada, com todas as dúvidas sanadas, que assim, nós da enfermagem somos técnicas nessas orientações do aleitamento materno, tá bom? E sempre está assim, reforçando os benefícios, né? Que aumenta a duração do aleitamento materno. A Organização Mundial da Saúde preconiza aí até os 2 anos de idade. Isso não significa que tem que parar com 2 anos de idade. Se a mãe quiser seguir, né? Após os 2 anos de idade, pode também, né? A mãe ela vai parar de amamentar seu filho quando ela quiser, né? Então, aí até os 6 meses exclusivo, tudo aquilo que a gente já conversou, né? Dentro da sala de aula. Relembrar a mãe que o colosso é a primeira imunização do recém-nascido, o contato pele a pele, então o contato do binômio mãe e filho também permite toda um aconchego, uma segurança para o bebê, e a gente já conversou que nem aquele método mãe canguru que a gente usa na UTI, né? Que o aconchego com a mãe perto, a mamãe e o bebê, pode aumentar até nas questões de ganho de peso, tudo desse bebezinho, tá? Então, aproveitar o estado de alerta do recém-nascido durante a primeira hora, né? Então, para estar podendo amamentar esse bebê, estabelecer o vínculo mãe-bebê e reduzir a mortalidade neonatal, tá bom? A gente também deve orientar que são os pais o quanto ao banho de sol, tá? Que é uma medida bem simples, mas importante para a saúde da criança, tá? Ele é recomendado já logo após, quando sai da maternidade, na primeira semana de vida, tá? O principal objetivo do banho de sol é estimular o metabolismo a produzir a vitamina D, que o recém-nascido recebe pelo leite materno da mãe, né? Ele ainda tem aí uma reserva que ele recebe aí via placentária também durante a gestação, né? Alguns pediatras, para fazer com que esse bebê não tenha deficiência, já até prescreve, orienta a gente comprar na farmácia e dar uma gota por dia para esse bebê. Mas se esse bebê tem um banho de sol certinho, não tem essa necessidade, tá? A vitamina D é importantíssima para estimular a absorção do fósforo e cálcio nos ossos, tá? Assim, a gente garante o crescimento e o desenvolvimento adequado da ossatura dessa criança, tá? E uma, principalmente, para a gente, que é o intuito principal também do banho de sol, é reduzir os níveis de bilirrubina no sangue desse bebê, tá? Que umas vezes é uma das maiores causas de retorno desse bebê para o hospital, que é a icterícia neonatal, né? Então, a bilirrubina é uma substância tóxica produzida pelo fígado, né? Então, na verdade, ela implica numa questão da imaturidade desse fígado, então ela pode ser patológica também em alguns bebês, dependendo da imaturidade, dependendo da idade gestacional que essa criança veio a nascer, tá bom? Então, a gente tem que estar observando a importância de estar desse banho de sol. Como que a gente tem que fazer as orientações básicas? Os horários, né? O banho de sol deve ser realizado sempre antes das 10 ou depois das 16 horas, né? Menos intenso, não, né? Com duração de 5 a 10 minutos, pode ser feito diariamente pelo bebê, tá? A mãe, a gente pode reforçar com a mãe, se dependendo de um lugar fechado, que não vai se expor, ela pode estar tomando esse banho de sol nas mamas também, tá? Que ajuda aí na questão da produção da vitamina D, vitamina E, ajuda ela pode molhar, lamber ali com questão, embebedar com a questão do leite materno, colocar no sol. Então, ajuda como se fosse um hidratante natural
pro peito da mamãe, tá bom? Qual que é a roupa que esse bebê vai usar, né? Então, a gente deve se retirar todo o excesso de roupa do bebê, deixando o maior número de partes do corpo exposta para melhor absorção, mas protegendo o rosto e os olhinhos do bebê, tá? Que sempre devem ficar cobertinhos. No dias mais quentes, a criança pode, inclusive, ficar somente com a fralda. A criança não precisa estar com o corpo todo embaixo do sol. Se ela estiver com as perninhas embaixo do sol, né? Está no carrinho, o carrinho está protegendo metade do corpinho, o olhinho, a cabecinha. Então, as perninhas já são o suficiente. Ali uns 10, 20 minutinhos já são o suficiente para ela poder fazer a produção, né? Que, na verdade, a gente não está em intuito de bronzear a criança, né? A gente tem outros objetivos para a criança aí, né? Os protetores solares. Ah, mas eu não devo passar protetor solar? Não, essa exposição do sol ela deve ser direta no bebê, senão ela não tem o mesmo efeito. Então, a gente não deve ter a interposição de janelas, então as janelas elas têm que estar abertas. Ah, mas é de vidro, transparente. Não, mas o vidro filtra boa parte dos raios solares, tá? Solares que são benéficos para essa situação. Então, a gente, mãe que mora em apartamento, por exemplo. Então, vê o cômodo que bate o sol, abre essa janela e deixa esse raio de luz entrar. E lembrando que os protetores solares, eles não são indicados dos menores de 6 meses de vida, né? Então, não tem nenhum protetor solar, eles não são indicados para esses bebezinhos, né? Uma vez que eles têm a pele muito sensível, os protetores podem causar grandes alergias nesse bebê, tá bom? Então, fica aí para vocês. O que eu peço para vocês é o seguinte, como hoje foi bastante informação, se vocês quiserem rever alguma técnica, eu ainda estou preparando a aula de segunda, que seria a nossa última aula, tá? Então, vocês podem estar passando para mim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu preparo e mando para a gente discutir isso na segunda-feira também, tá bom? Aqui está uma atividade para vocês, que eu estudo, eu quero que vocês dão uma estudada, uma relembrada, né? Rever todo o conteúdo que a gente já estudou em sala de aula. Faça um plano de assistência de enfermagem após o nascimento do RN, então aquela assistência de enfermagem imediato pós-nascimento. Estudem o calendário vacinal, estudem o calendário vacinal, tá? Então, vocês devem me entregar esse calendário vacinal quando a gente retornar às aulas na normalidade, tá bom? Então, se vocês têm alguma dúvida, repetindo, qualquer coisa, vocês têm acesso aí comigo, tá? Vocês falam que eu preparo para a aula de vocês da semana que vem, tá? Espero que tudo isso passe logo, que a gente seja próximo logo novamente, tá? Um grande beijo, boa noite para vocês.